Fala, galera, mais um Corintiano Pod começando aqui. Esse, puta que pariu, o cara aqui é monstro, rapaz, é pesado. Rapaziada, se inscreve aí no canal, deixa o like, dá uma força pra gente. E mais pra frente aí a gente vai começar a fazer ao vivo, com outra dinâmica, com a participação de toda a fiel torcida. Beleza? E aqui comigo é ídolo e amigo também, né? O Birubiru, parceiro, toda hora tamo junto aí, um bar aqui, outro bar lá. Obrigado pela presença, irmão, obrigado. Que isso, prazer nosso aí estar participando aí, né? Desse bate-papo aí corintiano aí, né? Que é legal, acho que importante é isso, né? A gente falar aí do nosso Corinthians aí, porque é uma alegria, né? Principalmente pra gente que jogou e tal, né? Hoje a gente tá mais com torcedor, né? Pô, não tem jeito, né? Tá sofrendo. Sofrendo um pouquinho aí. E ficando nervoso também. Claro, sem dúvida, pô, não tem jeito, né? Enquanto o time não der uma melhorada aí, dá uma alavancada aí, né? Aí a gente vai ficar sofrendo um pouquinho aí, Nenê. Mas foi um prazer estar aqui, né? O prazer é todo meu. Obrigado. Inclusive o Biro, que foi convidado, estamos aí nas negociações para ele estar aqui do meu lado junto, apresentando os próximos podcasts aí, para a gente estar fazendo a resenha com os ex-jogadores, com todo o pessoal aí. Tomara que dê tudo certo e daqui a pouco ele tá aqui do lado para a gente ter mais essa resenha, né, Biro? Sem dúvida, sem dúvida. E bastante novidade, né? Vai trazer bastante personagem aí para participar do programa. Sem dúvida, vai ser realmente um programa realmente do corintiano, mas vai valer a pena ver vocês acompanharem, tá o nosso podcast aí. É isso aí. Ô Biro, falando agora do Coringão da atual fase aí que a gente estava falando agora há pouco, a fase tá braba, né? E quando era na sua época a fase brava, quais as diferenças que você traz para hoje, assim, pressão de torcida, mídia, tudo? Você acha que era mais difícil, mais fácil, igual cada um com a sua peculiaridade? Como que é? A fase do Corinthians sempre foi isso, né? Sempre teve essa movimentação, principalmente da torcida. Quando o time não estava bem, né? Não era como hoje, né? É totalmente diferente, né? O time não tinha também tudo isso aí, né? Esse encontro de torcedor, né? Ir lá no treino e tal. Por quê? Porque hoje não está sendo liberado, né? Antes era liberado, a gente treinava ali no Parque São Jorge, então os caras tinham mais abertura, acompanhava o torcedor, a imprensa estava sempre ali em volta. A torcida podia ir em todos os treinos acompanhar? Sábado à tarde, sábado de manhã a gente sempre treinava. Esse treinamento durante a semana à tarde era liberado, o pessoal participava, entendeu? Acabava o treino, o pessoal gritava, a gente ia lá no alambrado, dava atenção para um, para outro. Então tinha esse convívio, né? Hoje o torcedor já não tem mais isso. Então quando o time não está bem, o que acontece? Aí ele acaba realmente, principalmente parte da torcida, querer realmente saber, né, o que está acontecendo para que possa realmente dar uma, como é que se fala assim, dar um aperto moral, né, na rapaziada para ver se melhora. Então o que acontece é isso, né? Entendeu? Antes não tinha muito isso, né? Mas a gente sabe que o Corinthians é assim mesmo, né? O time não estando bem, sempre vai haver a cobrança, né? Tinha cobrança, não tinha cobrança com a gente? Claro que tinha, mas numa cobrança totalmente diferente que é hoje, né? O torcedor realmente cobrava, né? E não é como hoje, porque sabia, a cobrança era assim, a gente nunca perdeu, né? Assim, 2, 3 jogos assim seguido, né? Foi pouco durante a minha carreira que eu perdi 2, 3 jogos assim seguido, né? Então, quando acontece isso, 2, 3 jogos, não ganha, aí tem sempre a cobrança, né? Mas quem joga no Corinthians sabe que tem que realmente tem que estar preparado de aguentar, saber, né, do torcedor, né, que tem essa cobrança, né? Agora, o que a gente espera que, claro, que essas cobranças, tudo que está existindo, o time melhore, sem dúvida, né? Isso é que porque hoje, dia 25, a gente está gravando, se eu não me engano, são 9 jogos já, sem vitória. Então, naquela época, se tivesse 3, o pessoal já ia estar no alambrado lá, no olho, chamando, já vem aqui,
Como que é isso aí? Que porra é essa? Já, pô, já tava, o nego já tava lá. E o treinava, pô, no Parque São Jorge era aberto, né? E o pessoal chamava, né? E também na hora boa dava aquela atenção do autógrafo, do abraço, da foto. Não, sempre. O torcedor sempre foi lá. Mesmo no time, né, às vezes, alguns momentos que a gente passou que não estava legal, mas o torcedor sempre acompanhava, sempre teve realmente carinho pelo grupo que tinha na época, né? E então eles participavam, né? Eles ficavam assistindo o treino, as criançadas iam assistir treino, essas coisas todas. Então isso aí facilitava muito também, né? O convívio com o torcedor. Então tinha alguma coisa que estava errada, sempre se procurava acertar, porque um falava um negócio, o torcedor ia lá, a torcida com a bandeira, tal, aquelas coisas. Às vezes o treino lá lotava, né? Ficava, o torcedor ia, sim, aquelas coisas. Uhum. Treino, às vezes um coletivo, que a gente fazia coletivo, era aberto, não tinha esse negócio fechado, aquelas coisas que tem hoje. Muita tática, muito... né, aquele tipo de jogo de xadrez que tem essas coisas todas, não pode mostrar, porque futebol hoje, né? Aí é muita frescurinha que tem, né? Então acaba realmente afastando o torcedor de ver um treino. Essa cobrança, ela influenciava muito, tanto negativamente ou positivamente, ou podia deixar mais para baixo ou mais para cima, influenciava muito essa cobrança? Claro, sempre para cima, né, pô? Sempre tinha para cima era legal, né? Porque a tendência era de melhorar, né? O grupo, pô... Um cobrar o outro, olhar no olho do outro, falar o que está acontecendo. O que está acontecendo, né? Que hoje que eu acho que isso não acontece, né? Eu acho que hoje isso realmente já não acontece. O jogador cobrar realmente um do outro, ter reunião ali, nego quebrar o pau, xingar mesmo, quebrar o pau ali. Mas só que chegava dentro de campo, as coisas eram totalmente diferentes. E o seu grupo, claro, aquele super emblemático com a democracia corintiana, Casagrande, Sócrates, aí depois também até o Leão, tudo. Como que era esse relacionamento entre vocês? Tinha essa amizade dentro e fora de campo ou não? Porque a gente já viu muito elenco do Corinthians que era uma treta do cacete no vestiário, mas jogava o fino da bola. Não, como eu te falei, treta tinha, né? Dentro acabava o jogo, o time não estava bem, né? Chegava no vestiário, o nego xingava um outro, brigava até dentro de campo, o nego dava um esporro um no outro dentro de campo, né? Mas chegava no vestiário, o pau comia, quando voltava o segundo tempo era totalmente diferente, não tinha isso. Agora, cara, você falou, amigo, assim, a gente não tinha assim, quer dizer, um ou outro era amigo de um, ou saía, tal, aquelas coisas todas. Mas o importante era ali dentro do clube, né? Você entrava para treinar, então era o grupo, né? Agora, fora, aí cada um fazia o que queria bem entender. Se dava bem com fulano, se não dava, mas dentro do grupo, dentro do treinamento, dos jogos, então sempre o grupo estava ali, né? Sempre ajudando, um procurando ajudar o outro. E aquele que não estava bem, alguma coisa, o nego falava, pô, tu tá pisando na bola, tu não tá legal, o que está acontecendo, tal, vamos chamar. Falava com o treinador também, né? Aí a gente tinha tudo isso. Então sempre havia aquele bate-papo, entendeu? Legal para que realmente melhorasse. Agora, me fala do comecinho. A gente é amigo há tanto tempo, se encontra sempre tudo, mas eu não sei como que o futebol veio parar na sua vida. Como que, lá no seu começo, como que você começou a gostar de futebol, quando é que foi? E depois, como que virou, quando você viu que virou profissão? Como que foi lá o comecinho? Eu sempre tinha, desde moleque, eu comecei a jogar, né, em Recife, Olinda, lá, né? Eu nasci em Recife, Olinda, no bairro de Santo Amaro. E eu sempre ia, né, jogava na rua, né, descalço, aquelas coisas todas, sempre ligado em futebol. Desde os meus 6 anos, 7 anos, sempre estava ali jogando com as molecadinhas, então a gente brincando, né? E sempre de bola, né? E aí foi indo, aí até que chegou meus 10 anos, mais ou menos, aí eu fui morar com meu pai em Olinda, né? Passei para morar com meu pai em Olinda. Aí foi que lá tinha mais campeonato, tinha campo para a molecada jogar, aquelas coisas todas, né? Aí comecei a disputar campeonato, aqueles campeonatozinhos lá e tal, e fui gostando, né? E aí, aqueles campeonatos de vila que tinha, tal, aquelas coisas todas, até meus 14 anos para 15 anos foi que
diretor do esporte viu lá um campeonato, viu eu jogando lá e tal, chamou, né? Aí falou, poxa, levar você para o esporte fazer um teste, aquelas coisas todas. Aí eu falei, vou falar com meu pai, né? Aí meu pai estava lá assistindo também os jogos, que ele sempre acompanhava para assistir os jogos. Aí ele falou com meu pai, no outro dia ele passou, né? Isso foi no domingo de manhã, na segunda ele passou para me pegar. Até o dia aqui. Foi no domingo que a gente, o campeonato nosso, aí a molecada de manhã. Aí quando foi na segunda ele foi lá, me pegou de carro, levou para treinar, porque é de Olinda para o esporte, na Ilha do Retiro, no Derby, né? Que é o bairro lá. Era distante, tinha que pegar 2, 3 ônibus, né? 2 ônibus mais ou menos, 2 ônibus para chegar lá para treinar. Isso aí depois que eu fiquei sabendo. Aí quando isso eu fui de carro com ele, tudo, ele me levou, fiz o teste, fui lá, treinei. Aí no outro dia ele já veio com um contrato de gaveta, que na época tinha negócio de contrato de gaveta, essas coisas todas. Aí acabei assinando, meu pai assinou tal, o contrato de gaveta, e eu comecei a receber uma ajuda de custo, né, que ele dava na época. Aí comecei. Mas você morava muito longe? Já morava longe. Era lá difícil. Olinda era difícil. Pegava 2 ônibus, tudo, né? Para chegar dele, pegar um ônibus até Recife, você pegava outro para ir até o Derby, que é onde o esporte treinava. Eu fazia isso aí nos treinamentos, né? Eu comecei a treinar e pegava ônibus. Saía de manhã, treinava. Às vezes tinha treino de manhã, à tarde a gente já ficava lá, só voltava à noite. Essas coisas todas, né? Mas tinha isso aí. Então, o meu começo foi esse. Até que depois aí eu já, com 15, 16 anos, já estava treinando com um profissional, entrava, ficava fora, até me afirmar. Entrei num jogo lá, fiz o gol lá praticamente do título, né? Que é a semifinal, a gente tirou o Santa Cruz, aí depois jogamos 2 jogos, foi o empate, a gente foi campeão, quer dizer, aí acabou fazendo um gol e dali para frente foi que veio, apareceu. Aí disputei o Campeonato Brasileiro também, tinha vários times querendo na época, mas acabei, né, aí vindo para o Corinthians, né, graças a Deus. Então você fez a base no esporte? No esporte, fiz a base no esporte. E de lá já veio para o Corinthians? Já vim para o Corinthians. Com quantos anos? Eu vim com 17 anos, mas já era juvenil ainda. Cheguei novo. Cheguei com 17 anos, porque eu tinha disputado o Campeonato Brasileiro e tinha bastante time que estava querendo na época. Foi o Vicente Matheus que trouxe? Aí o Matheus, junto com... Tinha um rapaz lá, tipo assim, olheiro, que chamava Juca Paz, que era até de Sorocaba, e ele acompanhava esse negócio de jogos do interior, jogos aqui e ali. Ele viu, falou com o Matheus e vou trazer esse moleque para cá e tal. Aí acabou. E como que foi a mudança primeiro, a mudança de cidade, né? Que você sai... Sofri demais. Que você sai... Estava primeiro numa cidade pequena, depois foi lá para Recife, tudo. E aí agora, e depois vem para São Paulo. Sofri demais, viu, Nenê? Cara, vou te falar, a mudança de clima, né? Totalmente lá, andava, né? E cheguei em Recife, cheguei numa época que, né? Hoje não está fazendo tanto isso, né? Frio, garoa, né? Cheguei numa época, 78, era frio, uma garoa que fazia que... Era a terra da garoa mesmo. A terra da garoa. Né? E eu senti muito, né? Eu ficava toda hora gripado, né? A gente ia brincar constipado, né? Que na época chamava constipado, né? Brincava, né? Aí o pessoal falava, né? Tá toda hora gripado, aquelas coisas todas. Aí sofri um pouquinho para até acostumar tudo, né? E fui estrear uma garoa no Pacaembu à noite, o jogo quarta-feira. E, uma garoa, frio, mas o estádio lotado, né? Eu falei, que é isso? Frio. Aí estreiei bem, e aí a torcida, começou o jogo, 15, 20 minutos, a torcida já começou a gritar meu nome. Segundo tempo, então, arrebentei com o jogo, aquelas coisas todas. Aí caiu na graça da torcida e firmou, aí acabou firmando. Mas foi isso, mas a minha vinda para o Corinthians foi através do... Mas você veio muito novo, você já veio com o seu pai, que você morava com ele lá? Não, não vim com sozinho? Meu pai, eu vim só com o presidente do esporte e o advogado que era do esporte, né? E ele acompanhou, eu vim com eles. Aí eles me trouxeram, colocaram no hotel, né? E o gozado é o seguinte, que quando eu cheguei no hotel, eu fiquei preso 4 dias dentro do quarto, não podia sair. Por quê? Porque aí estava querendo Palmeiras, São Paulo... Se esconderam lá? Aí esconderam para ninguém saber, nem a imprensa sabia que eu estava lá, né? Aí depois de 4 dias e tal,
eu saí do quarto para descer, porque... Ninguém podia saber que você estava Sabia lá. que senão ia ser, um queria, outro queria, aquelas coisas todas, e acabou eles acertando esse Juca com o Matheus, com o presidente, entraram num acordo e acabou fechando. Foi quando eu desci que o Vicente Matheus fez a coletiva, né? Aí acabou falando, tá aí o Lero Lero, né? Aí pegou, Figura, né? Matheus, Ficou, né? aquele era uma figura. Caramba. Aí os caras, pô, mas não é Birubiru? Eu falei, Lero Lero, Birubiru, tá tudo... Vai jogar bola. O jogador tá aí. Acabou ficando, mas a minha vinda foi mais isso aí. Mas depois você alojou ou não? Já foi morar com Não, alguém? quando eu cheguei, fiquei no hotel, né? Aí depois do hotel eu já fui pro estádio. Aí eles me levaram para o alojamento. Morei, eu acho que uns 2 dias, mais ou menos. Uns 2 dias. No Parque São Jorge? No Parque São Jorge, no alojamento lá. Uhum. Porque como é que fala? O apartamento que o Matheus tinha, que ele tinha apartamento na Celso Garcia, ali na Rua São Jorge, e estava lá, ainda estava saindo, o Luciano estava saindo de lá, que eu peguei o apartamento do Luciano, né? Uhum. Mas aí o que aconteceu? Aí ele falou, a não ser que você queira ficar lá com o Luciano, lá, até ele sair, vai ficar mais uns 5 dias, ele vai sair. Eu falei, não, eu fico com ele. Aí foi que eu fui morar, aí eu fiquei uns 5 dias com o Luciano ainda no apartamento lá, porque o Luciano estava morando só. Aí acabei ficando com o Luciano. Aí fiquei no apartamento, o Luciano saiu, depois fiquei no apartamento, mas fiquei só. Depois, que veio... Aí veio o meu irmão para cá, né? O Lero Lero veio, né? Que acabou, que chamava ele de Lero, acabou passando ele, Lero Lero, né? Aí ficou, mas eu fiquei ainda no apartamento, no alojamento, eu fiquei uns 2 dias no alojamento lá. Aí, então já veio novo, nem eu sabia que você tinha vindo tão novo. Vim novo pra Achei cá. que era um pouco mais velho, já formado. Não, tava. Eu era juvenil ainda no esporte, porque na época era juvenil, né? Então, Mas aqui você já foi direto profissional. Aqui eu fui direto profissional. Já cheguei, estreiei, joguei, já. E aí deslanchou. Aí deslanchou, ficou, não saí mais, né? Depois que eu entrei, não saí mais. Quantos anos de Corinthians, Biro? Acho que quase 12 anos de Corinthians. Quase 12 anos. É difícil na história, tem pouquíssimos, né? Encontrar quem ficou tanto tempo assim no Corinthians, né? Tem. Hoje, principalmente hoje, é difícil ficar, né? Hoje a gente vê o único que tá ficando aí, porque é goleiro, né? E tá bem, né? Tá se mantendo, que é o Cássio, né? Tá se mantendo aí, tá aquelas coisas todas. Mas é muito difícil os jogadores ficar mais... E na sua época, porque você veio muito novo pra cá, né? E hoje em dia, a molecada nova, eles têm assédio da Europa já, né? Mesmo de clubes de outros centros como o Sport e tudo, Bahia, enfim. Todos esses times já têm assédio da Europa, essa molecada, né? E na sua época, teve alguma coisa, mesmo depois, não tão novo, mas mesmo depois, alguma... Porque na época, assim, a molecada era difícil sair, assim, né? Não tinha essa... Como é que fala assim? Essa liberdade. Não aparecia tanto assim, né? Para ir para fora, né? E também era difícil, né? Os jogadores sair, pelo menos da minha época, sair para ir para outro país, assim, aquelas coisas todas. Mas, claro, depois no Corinthians jogando, tive proposta para ir para a Itália. Nunca quis ir? Não é que eu não quis ir, é que na época o Matheus não liberava. Na época que ele liberou o Sócrates e o Casagrande, era para mim ter ido também. Inclusive eu ia para o Nápoles na época. Caramba! Aí eu tive proposta do América, do México, Japão, Espanha, eu ia. Entendeu? E tinha mais outro qual que era o time lá também? Naquela época o passe era muito preso ao clube, né? Era muito preso e também não era todo esse dinheiro todo assim que vinha, que os caras vinham com um caminhão de dinheiro, né? Que nem hoje. O cara chega, vou te levar, tal. Talvez se fosse nessa época de hoje, talvez ele tivesse liberado, né? Mas como... E talvez não é nem por causa disso também, porque o Matheus tinha aquela coisa, né? A torcida também, ele tinha... A torcida gostava, não queria que saísse, acabava o jogador ficando. E eu lembro muito, porque quando ameaçou sair, a torcida realmente se manifestou um pouco. Falou, não vamos deixar ele sair e tal, aquelas coisas todas. Aí o Matheus acabou segurando, mas senão era para mim ter saído junto
com Sócrates, Casagrande, que saiu, né? Eu tinha saído também. Mas proposta veio, apareceu proposta, tudo. Né? E aí, e nessa época que você estava de juvenil lá no esporte, já era volante, era meia? Como... Eu sempre joguei de volante. Né? Quando eu comecei, joguei de volante, mas aquele volante que saía, né? Aquele volante sempre fui o volante atrevido, que sai, sabe? Aquele volante que sai do meio, tá sempre chegando na frente. Isso chamou muita atenção dos treinadores do profissional, que na época era o Cilinho, que acabou me chamando para o time principal, né? Me tirou, já colocou no time do titular, de sair do juvenil, pôs no time titular do esporte. E no coletivo eu arrebentei. Fui para cima e tal, e ele falou, chamou, aí me chamou, você vai jogar domingo, tal, aquelas coisas todas. Então foi aí que começou. Quem que você acha que se assemelha assim hoje com o que você jogava, com a sua posição e com o que você entregava? Hoje? Não, o Paulinho é um que tem essa semelhança assim, do meu estilo, tal, né, de chegar, marcar, sair, chegar na frente, fazer gol, né? Então, não é tanto que ele fez, sempre ele fazia os gols dele, aí, sempre fazendo gol. Então, ele tinha essa semelhança. O Elias também, que jogou no Corinthians, também teve essa semelhança tal, né? É foda que não faz muito gol, mas quando faz é gol importante. É gol importante. É gol de chegada, gol de semifinal, de final, de puta, mano. Ela tinha sempre isso. Então, tinha essa vantagem assim de outros volantes, outros meia, né? Porque depois eu já comecei a jogar também mais para o segundo volante, ali mais para frente jogava pelo lado direito, jogava pelo lado esquerdo, fazia aquele lado esquerdo, lado direito, que o treinador gostava, que eu marcava, saía, chegava na frente. Então isso facilitava o trabalho do treinador e para o grupo também era muito bom, né? Porque essa movimentação ali, setor de meio de campo, era legal, né? Então, aí depois veio o Paulinho, veio de volante, aí eu já passei um pouquinho mais para frente, mas eu sempre joguei ali, né, na meia, sempre fazendo essa função e sempre chegando, né? Sempre chegando, fazendo meus golzinhos, tanto que é o volante que fez mais gol, né? Talvez do futebol e do brasileiro aí, que acho que 78 gols, se eu não me engano, mais ou menos, acho isso. Né? Então marcou, entendeu? Que legal. Então. E você acha que a sua época mais marcante no Coringão foi a da democracia? Foi aquela época de 82? A democracia começou mesmo a partir de 81, quando começou o negócio já se falar em democracia, 81, aí veio 82, 83, 84, aí depois é que deu uma... Porque hoje se fala tanto em democracia, né? Mas naquela época o que era essa democracia? Porque a gente vê um pessoal falando que era e tem outro que fala que não, principalmente o Leão, que para ele fala democracia o caralho, quem mandava era o Sócrates. Não, existia democracia, tanto que ele, quando ele chegou, ele começou querer pôr a carta na mesa, aí o grupo chamou, falou, Leão, o negócio é o seguinte, é assim, tal, tá? Você não aceita, mas o importante é dentro de campo. Nós vamos te mostrar dentro de campo, não é fora. Fora não adianta merda nenhuma você falar. Agora dentro de campo, se não corresponder, aí sim, aí você pode abrir a boca. Aí ele ficou quieto, falou, beleza. Aí os caras iam lá, davam a volta, de chinelo no campo, aquelas coisas, ele ficava puto, né? Mas chegava dentro de campo, o time ganhava. E ele falou, então tem que ficar quieto mesmo. Funciona, então faz o que vocês querem mesmo. E acabou. Porque ele treinava, ele sempre foi um cara dedicado e tarado para treinar. Ele chegava de manhã, 7 horas, treinava até às 8, aí descansava meia hora, 9 horas, já estava treinando de novo com o grupo. Então ele era assim, treinar, gostava de treinar. Ele era bem focado. Era bem focado. Então, quando ele chegou, viu os caras... dando volta, de chinelo, outro lá encostado, aquelas coisas todas, ninguém treinava, ele falou, cara, que eu vim fazer aqui, né? Então ele começou a querer falar algumas coisas, aí foi que o grupo chamou, ele aceitou também e tal, e dali pra frente... Cara, o que é legal lá no clube, quando a gente encontra as pessoas mais velhas, eles sempre lembram dessa época que vocês acabavam o treino e continuavam frequentando ali o clube, ou o restaurante, ou o bar, ou a piscina, alguma coisa lá. Né? Tava sempre... Então não era só jogar, vocês viviam o Corinthians de clube, fato. Sem dúvida. Que acabava, como eu te falei, acabava o treino de manhã ali, 11 horas, meio-dia, os caras paravam no bar da torre, ficavam ali. Eu gostava de vez em quando e tal.
ia dar umas voltas na piscina, né? Para dar uma olhada e tal, na piscina, aquelas coisas, né? É. A gente ia ficar rodando as piscinas, né? Para ver o visual tal, aquelas Legal. coisas. Moleque, pô, a gente Lógico. sacava, a gente ia lá e tal, né? Olhar lá a piscina, ficava lá, andava volta no clube, aquelas coisas todas, e parava também no bar da Torre lá. Então tinha uma galera que ficava, né? Ali no bar da Torre. Então tinha esse convívio com os associados, os caras que era sócio que ia lá, torcedor, né? Então tinha esse convívio aí que era legal. E hoje o pessoal tão fechado, né? Os jogadores muito fechados hoje em dia. Eles são muito... um negócio privado, né? Aquelas coisas todas deles, né? Se privar, né? Mas ainda falei, a gente, inclusive, de vez em quando ainda brinco, ainda com o Duílio, de vez em quando a gente fala, falei, Duílio, tem que trazer os caras, falo com o Adilson, o pai dele, Adilson Monteiro, fala, pô, tem que trazer os caras aqui, de vez em quando, pô, abrir aqui um sábado, eles virem treinar aqui, para eles sentir o que é Corinthians, o que é o torcedor, o que é o clube, né? De vez em quando vai uma brincadeira, um dois toques, não precisa fazer nada, vim aqui só para brincar, fazer um dois toques ali, pôr a cara ali e tal, né? A gente ainda brinca, de vez em quando que eu encontro eu falo isso. Pra criança ver, se espelhar, porque hoje em dia a gente vê criança torcendo pro Real Madrid, pro Chelsea, Barcelona, não sei o quê. Isso, porque não tem essa proximidade com o cara que joga aqui, no seu bairro, na sua cidade, você não tem proximidade nenhuma. Assim como você não tem com o cara que joga lá no Real Madrid, também você não tem. Então, o cara acaba torcendo pro Real Madrid, né? Então, mas eu ainda falo... Ele pede referência. Então, mas eu acho que era legal. Sei lá, eu espero que aconteça aí pra frente aí, né? Chegar e vir aí trazer os caras, ó, sábado vocês vão treinar lá no Parque São Jorge. Vamos lá, põe a cara lá, vamos lá, tal, né? Ninguém vai fazer nada, pô. O que é que os caras vão fazer? Os caras vão treinar, os caras vão para lá, vai ficar contente, as criançadas, o pessoal vai frequentar aquelas coisas todas, né? Treinou, faz um oezinho ali, tchau, põe no ônibus, vai embora, acabou, né? Mas tem essa... E aí depois você ficou no Corinthians e depois você parou e foi ser vereador. Ou não? Você ainda jogou? Ainda joguei, tava jogando. É que vereador Como é que entrei... Não, mas depois você foi pra onde? Saiu do Corinthians e foi pra onde? Não, já fui pra Portuguesa, né? Foi pra Lusa. Foi pra Porra, Lusa, legal. Foi pra Portuguesa, joguei na Portuguesa. A Lusa é uma pena, do jeito que tá hoje. Acho que todo mundo, a gente, tudo que gosta de futebol, torce pra Lusa melhorar, né? A gente tá na torcida, aos pouquinhos tá engateando aí a Lusa de novo, né? Espero que sim, porque, pô, queira ou não, a gente tem um carinho muito grande pela Lusa também. Um clube também que eu joguei, que a gente tem um carinho muito grande também. Aí depois a Lusa. Depois da Lusa joguei quase 3 anos no Guarani também. Guarani também. Legal. E aí que foi, aí já parou não? Ainda joguei, jogou? Depois eu joguei, que eu fiz a cirurgia no joelho, aí parei, porque eu tinha que fazer a cirurgia, aí fiz a cirurgia, depois de 8 meses, aí fiquei parado praticamente 1 ano. Aí voltei, no ano seguinte, treinando tudo, voltei, então, aí joguei um campeonato pelo Remo, né? Que é aí que eu fui pro Você fez o gol do Alambrado lá. Isso, Lá você também é ídolo, né? O pessoal lembra muito. O pessoal gosta também, torcedor lá. O remista lá, né? Então eu fui pro Remo, a gente fez o campeonato, foi campeão lá também, a gente foi campeão invicto lá também, então... E ficou marcado também, né? Esse gol aí que derrubou a Alambrada, aquelas coisas todas, né? Então foi legal. E por que você largou a vereança? Porque o vereador, eu fui de gaiato, assim, praticamente de gaiato, porque negócio de amigo e tal. O próprio Matheus, na época, o Paulo Maluf, da época, acabou fazendo convite, não, você tem que ir, vai lá, tal, não sei o quê. Aí você acabou entrando e... Ganhou um monte de voto. Aí você acabou ganhando, foi eleito, mas aí eu estava jogando, pedia licença, né? Fiquei 1 mês ainda indo lá, treinava, ia lá, treinava. Aí não dava, eu vi e falei, não dá, aí tem que pedir licença, ficar a cada 6 meses você pedia licença, porque eu estava jogando, então aí você tinha que jogar, né? Eu falei, vou ficar só na política, não. Eu falei, não, eu quero jogar. Então, depois, deixar a política para lá. E depois não era também nada daquilo que eu queria também, né? Não tinha nada a ver comigo, né? Politicamente, né? Mas aí acabou parando por isso. Fez bem, porque é muita sujeira mesmo. Às vezes você se queima, você falou, alguém faz alguma coisa, cai no seu colo, pronto. Birubiru perde toda a história linda que teve, maravilhosa. Não, que sem teve, dúvida, né? Política é complicado. Política é complicado. Ainda bem que
A gente entrei e saí rápido, porque é meio complicado. Porque é complicado, é. E seleção, Biru? Você acha que lá na sua época dava para ter jogado mais na seleção, ter jogado uma Copa do Mundo? Você sente isso? Tem alguma decepção quanto a isso? Sem dúvida, pô. Eu acho que seleção... Copa do Mundo de 82 e a de 86 era para mim ir. E brigar ali mesmo pela posição mesmo, porque eu estava bem, né? Mas o Tele, ele falava que na época, né, que hoje qualquer clube gostaria de ter um jogador do meu estilo, né? Que ele chamava que era peladeiro, né? Então ele achava que eu não tinha, sabe? E acabou ele não levando, porque ele trabalhou com Paulo Isidoro, trabalhou com, na época, o Elcio também, né, que jogou com ele, né, alguns jogadores, Batista, que ele já tinha, o Falcão, que era ali aquele setor de meio de campo, ele acabou levando o pessoal, alguns que trabalhou com ele, e acabou ele me deixando. Ele convocou, mas fiquei fora, né? Na época ele fez, acho, convocação de 25, mais ou menos, e acabei ficando fora. Levou só 22. Mas eu tinha grande possibilidade. Tinha essa pretensão. Claro, de jogar uma Copa sempre era bom. Mas o pessoal ainda brincava, perguntava, eu lembro muito bem, a imprensa, pô, caramba, não sei porque você ficou fora, aquelas coisas todas e tal. Eu falei, mas tudo bem. Falei para ele, eu fiquei fora, mas estou aqui na seleção, porque é o Corinthians. Aqui, nosso time é uma seleção. Eu sempre falava isso, brincava tal, com o pessoal que falava, falei, não, mas tá bom, tranquilo. Ele perguntava, você tá chateado? Pô, ficou isso aqui? Eu falei, não. E não tem nada disso que eu estou aqui, continuo na seleção aqui, que é o Corinthians. Aí, ficar nisso aí. Mas claro que, sem dúvida, as duas Copas, que era para mim ter ido e ter jogado, ter brigado ali pela posição, era de 82 e 86. Depois veio a de 90, também teve a expectativa, mas eu machuquei e acabei ficando, realmente, que era o Lazzaroni, o treinador, ainda entrou em contato, aquelas coisas, né, que ele gostava do meu estilo. Qual lesão que você teve? Foi do joelho? Não foi a do joelho. A do joelho veio depois. Eu tive uma fratura na tíbia, né? Caramba. Aí rompeu um pedacinho e tal. Aí fiquei fora também. Passei quase 6 meses, 6 para 8 meses para voltar a jogar novamente. Naquela época o pessoal jogava junto, né? O Neto passa toda hora um lance de você lá, que puta, de Flamengo no Maracanã lá. Eu acho que é o... Pega. Que ele até fala o momento dama lá. Aquele que o cara deu. Aquele era no Maracanã, foi o zagueiro do América. O rapaz falou o nome dele lá, acho que é tal de Nélio, acho que... Não, Nélio, é tal de Nélio, um negão alto, assim. Puta, deu uma chegada. Pô, chegou bem, ele chegou... O juizão não deu falta? Não, falta ele deu, só não deu nem amarelo pra ele, não deu, né? Ele só foi eu cair, ele falou, não foi nada, levanta aí. Nada. Você deu um pinote ali, você ia afundar no gol lá. Você deu um já pinote, ia sair, Porra, se era hoje, o cara era expulso, porque você tá indo pro gol, né? Não tinha jeito. Hoje tem VAR, né? Hoje tinha que ter essas coisas. Como que era a reação a relação com a juizada naquela época, Biru? Era mais fria ou era mais próxima? Como que era assim com o juiz? Não, ele sempre foi um cara que eu nunca me preocupei com o juiz, assim, de falar nada e tal, mas o juiz, ele também... O pessoal que reclamava muito no tipo Casa Grande reclamava demais, estava sempre em cima do juiz reclamando, aquelas coisas todas, não foi nada, não sei o quê, aquelas coisas todas, né? Mas ele sempre levava ali, chamava, conversava, tal, aquelas coisas todas, não tinha essa... Agora, o juiz que era chato era o do Cid, né? Do Cid era chato, né? Você reclamava uma, duas, na terceira ele já mandava pra fora. Não, amarelo. Aí, vermelho. Não deixava nem você abrir a boca, já estava dando vermelho. Ele era, então, tinha isso. Tem alguns que eram assim, meio mais rigoroso, que era o do Cid era. Mas os outros hoje eram mais maleáveis. Hoje tem essa instrução de que se o jogador reclamar, já é para dar um amarelo também. Hoje tem esse reclamar, essas coisas todas. O jogador reclamou, vai lá, toma amarelo, né?
Aí também tem muita coisa. Qualquer coisa também, os caras estavam toda hora em cima do juiz. Qualquer coisa. E nem adianta, porque fazia. Tem VAR. Tem VAR, então. Reclama de impedimento, nem adianta. Não adianta que tem o VAR. Pô, vai lá, deixa agora eles na mão do VAR. Não precisa reclamar. Hoje, jogador, se vai tomar amarelo, vai tomar porque quer, pô. Porque sabe que tem VAR, tem tudo ali passando. Não adianta. Pô, não adianta. O cara vai chamar, pô. Não tem jeito. É verdade, é verdade. Hoje a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a presença do Biro. Obrigado, Biro, pelo bate-papo. A gente já combinou aqui que ele virá outras vezes para contar mais histórias, tudo com mais tempo. E é isso aí, galera. Se inscreve, deixa o like e vai, Corinthians!